Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. Aqui o evangelista, então, descreve como foi o nascimento de Jesus. Ele começa dizendo que Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, ele descobriu que ela estava grávida. A gravidez dela, é claro, aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Mas José se sentiu envergonhado, até então ele não sabia. Como ele tinha espírito nobre, e é interessante porque essa expressão está colocada aqui na versão da Bíblia A Mensagem. Como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Então ele amava muito aquela mulher. Ele tinha um espírito nobre. Então, para que ela não fosse humilhada, como alguém que havia engravidado antes de casar, ele resolve deixá-la. Algumas versões bíblicas colocam essa frase, essa descrição de que ele então ia deixá-la em secreto. Mas ele teve um sonho, e então nesse sonho ele foi iluminado ali sobre tudo o que estava acontecendo com ela, que o nome daquele filho, daquela criança, seria Jesus, que significa Deus salva, porque ele salvaria o povo dos pecados dele. E é interessante porque Jesus ele está na linhagem, na herança de Davi, o rei Davi, justamente por conta de José. José então acorda e faz exatamente o que havia sido ordenado por Deus em sonho. A figura de São José ela não é muito tratada, Todo mundo sempre presta atenção em Maria, em Jesus, e esquece da confiança que esse homem teve em Deus, do amor que ele sentia por essa mulher, do espírito nobre que ele tinha, que inclusive faria com que ele não deixasse ela ser humilhada, mesmo naquele momento ele não sabendo em quais circunstâncias havia acontecido aquela gravidez. São José, então, é um espelho para todos os homens, um espelho justamente por seu caráter nobre, por sua devoção, sua confiança em Deus, pelo amor e pela forma como tratou Maria, justamente nessa situação embaraçosa que ele esteve envolvido, pela educação e pelos ensinamentos que ele passou a Jesus, que enquanto Deus era completo, mas enquanto ser humano precisou se desenvolver. Jesus nasceu uma criança de colo, aprendeu a andar, aprendeu a comer sozinho, e em todos esses passos, em todos esses processos, havia uma figura masculina ali ao lado dele que também construía um caráter, colocava uma criança perante o mundo, construindo naquela criança uma cosmovisão, uma forma de ser, um homem de espírito nobre que então tinha caráter, tinha instrução para passar para aquele garoto. Talvez não a instrução formal, como nós conhecemos hoje, Saber ler, escrever, ser culto, mas a instrução da vida, a instrução da honestidade, de como ser um homem, a instrução do trabalho. Tinha um ofício, era carpinteiro, marceneiro para nós nos dias de hoje, e passou esse ofício então para aquele jovem que ajudou no trabalho que o seu pai desenvolvia. Então, esse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje nos mostra que São José foi uma figura fundamental para Jesus Cristo enquanto ser humano, porque esteve ao lado, acompanhou, foi um pai. Talvez não tenha tido muito tempo nesse mundo com Jesus, porque tenha morrido mais cedo. Ainda assim, mostra para todos os homens, mostra para as pessoas, mostra para essa sociedade feminista nos dias de hoje que um lar saudável é um lar onde existem as figuras maternas e paternas. Um lar, uma família bem estruturada precisa de um homem que puxe para si a responsabilidade do cuidado dos filhos, principalmente o cuidado em relação a caráter, em relação à religião, à fé processada, em relação às responsabilidades que aquelas crianças precisam ter, como tratar o próximo, enfim. Que nós hoje possamos nos fixar essa ideia em nossas mentes, para que, de maneira contracultural, possamos explicar a esse mundo que nos rodeia a importância desse equilíbrio, a importância da manutenção dessa construção que é divina, não é humana, em pai, mãe e filhos. Deus abençoe você. Até amanhã.